Olá, estudantes de artes visuais, tudo bem? Como vão? Espero que estejam bem, se cuidando. Aqui é a professora Flávia, do Departamento de Artes Visuais. Nessa disciplina de metodologia da pesquisa e ensino de artes visuais, nós teremos algumas discussões com as quais eu resolvi gravar essa aula extra para deixar algumas conceituações que podem embasar as que virão. Então, hoje, nossa aula, né, a gente teve esse encontro no Farol, né, da UFSM, em que houve algumas questões que a professora Sandra Rey trouxe dentro da aula inaugural do PPGART, da UFSM, e aí com base em muitas das coisas que guiam os caminhos do processo de investigar, nós trouxemos aqui essas conceituações metodológicas. Então, fiquem tranquilos, vamos discutindo, vamos pensando, sempre tenha seu caderninho à mão, né? Vai escrevendo as coisas que você tem, de dúvidas, inclusive, para que a gente possa, no nosso encontro síncrono na próxima semana, discutir essas questões já com um primeiro olhar sobre o nosso primeiro texto do plano de ensino. Deem uma olhada no plano de ensino e também tragam, caso tenham algumas dúvidas ou algum questionamento sobre como será essa disciplina na modalidade do ensino remoto. Então, nós teremos esse momento agora assíncrono. Então, aí eu vou passando algumas questões que têm a ver com essa questão da pesquisa em artes visuais, né? Que não é simples e demanda algumas conceituações. Vamos lá. Então, conceitos metodológicos são conceitos que estão em todas as áreas do saber, não só nas artes visuais. Mas eu vou contextualizar isso para a nossa área de artes visuais. Então, nossa área de artes visuais, a gente pode pensar o seguinte, algumas palavras e se apropriar delas numa perspectiva construtora, né, de significado, de pertencimento. Então, a pesquisa é diferente de investigação. Já pensaram nisso? Pesquisa é tudo aquilo que envolve um processo de investigar, que não é só o processo. A pesquisa vem antes do processo de investigar. Então, a pesquisa, ela sempre surge ou de uma inquietação, ou de uma dúvida, uma curiosidade, um desejo, uma brecha que o pesquisador, a pesquisadora encontrou. Ela pode surgir de várias dessas coisas que eu mencionei aqui, né? Mas ela surge muito antes do processo, né, de caminhar a investigação. A gente pode dizer que a pesquisa ela começa a caminhar quando nós temos visível o problema. Vamos falar mais adiante da importância do problema de pesquisa. E a investigação, que é esse processo em que tem um começo, um meio e um fim. Um fim que é o material elaborado, seja um material concreto ou um material, no caso, mais abstrato. Concreto na nossa área poderia ser uma obra, né, um objeto artístico, que é diferente. Obra de arte é uma coisa, objeto artístico é outra. Dependendo da área que você trabalha, na sua pergunta, no seu problema, o objeto artístico tem uma referência maior. Se for uma outra perspectiva, a obra de arte. Geralmente, quando você utiliza o termo obra de arte, está relacionado com o cânone. Então, objeto artístico, ele está buscando outros caminhos além do cânone. É muito utilizado hoje objeto artístico, processo do objeto artístico, você fala do processo, às vezes o processo é mais importante que o produto, né, dependendo do trabalho, é mais importante no sentido de relevância que o artista dá à configuração, né, e também do público, às vezes o público quem vê a obra, porque o artista ele não cria para si, o artista cria para que o trabalho dele seja visto, percebido, interpretado. Então a gente pode dizer que todo artista no processo de investigação da produção da obra de arte ou do objeto artístico, ele tem uma preocupação sim, mesmo que ele não assuma, com essa educação do olhar do público, essa mediação entre a poética e o olhar do público. Então, continuando,
O método é diferente da metodologia, muita gente confunde. Então, método é o como você vai fazer, né? Não, a metodologia não é o como. O método, vamos dizer, é um método que tem a ver com o que você está enfocando, né? Então, você vai trabalhar com um método que trabalha com um tipo de escrita, um tipo de uso da imagem, a gente vai falar mais sobre isso adiante, e com um tipo de percepção do problema investigado. Então, o método, a gente pode dizer que tem uma pesquisa que tenha método e não tenha metodologia? Sim. Tem muita pesquisa que tem método e não tem metodologia. Porque a metodologia é um guarda-chuva. Para a gente entender a metodologia, a gente tem que ter muito claro o porquê de estar investigando, que é a justificativa, e tem que estar muito claro também o problema que você escolheu para investigar. Então, você não vai investigar algo que não lhe pertença, que não lhe chame atenção. Você tem que investigar algo que sim, que é algo que você curta, né? Tem um prazer de trabalhar com aquele tema. Então, essa metodologia, ela é escolhida conforme essa busca do investigador, da investigadora. E os processos metodológicos, então os processos metodológicos envolvem pesquisa de campo, né? Antes dela a pesquisa bibliográfica, porque tem vezes que nas artes visuais a pesquisa de campo vai antes da bibliografia. A gente tenta seguir a ordem, mas às vezes é mais importante a de campo, que a de campo já sugere as leituras. Depende de como e do que você vai investigar. Eu digo sempre, olhe para o seu problema, que ele vai lhe mostrar os caminhos possíveis. No problema da pesquisa, geralmente já está, inclusive, que métodos você vai usar e a sua metodologia. Não é apenas no título, o título suscita. Às vezes o título nem diz que caminhos foram seguidos, porque nós utilizamos muito de poética, né, de uma estética diferenciada. Muitas vezes os títulos dos trabalhos da área de artes visuais são títulos que não dizem do que fala totalmente o trabalho, né? Nós estamos no momento em que há uma desconceitualização da metodologia da pesquisa em artes visuais. Temos que ter muito cuidado com isso, porque nossa área acaba não entrando dentro das áreas da ciência se a gente não tem um discurso coerente com a nossa proposta de pesquisa, com o nosso problema, com a construção da escrita. Então, essa metodologia, que é esse guarda-chuva, ele vai ter um ou mais métodos. Professora, o método está ligado à técnica? Podem ser várias técnicas artísticas? Sim. O método pode estar ligado a um processo, no caso da gente de ensino de artes visuais, um processo ou um produto didático, né, um material didático, a alguma questão do ensino-aprendizagem? Sim. Então, esses métodos, né, são diferentes de metodologia, são coisas que são aplicadas e que têm a ver com algumas perguntas. Geralmente você tem 3 perguntas, né? Tem o problema da pesquisa e tem 3 perguntas. Mesmo que a gente não construa, não apareçam essas perguntas, as 3 perguntas estão na pesquisa de campo, ou elas começam, uma delas na justificativa, que está lá na introdução, ou ela vai lá para o final nas análises, porque são coisas que a gente vai buscando e que na pesquisa de campo, né, nesse processo, ela vai sendo aprofundada. E aí tem 3 palavras que eu acho que a gente tem que pensar, são palavras pontuais para a área de artes visuais, que são uso, apropriações e propriedade. Primeira coisa a destacar, o uso, né, esse uso. Como a sua pesquisa vai ser utilizada por você, pesquisador, e pensando em quem vai ler. Então, a pesquisa é igual a um material plástico. Ela é maleável. Nossa área permite que a pesquisa seja maleável, ou seja, ela é dinâmica, é fluida, ela não é só uma pesquisa fechada, encalacrada, que já sabe o resultado. Então, nós de artes visuais não podemos dar um resultado, né, visível, viável numa pesquisa. Eu vou pesquisar isso para encontrar aquilo, já esperando no problema a resposta. Então, nunca uma pesquisa em artes visuais já vai ter a resposta no problema.
e das demais áreas também, porque uma pesquisa que já tem uma resposta pronta, ela não é pesquisa, né? Ela, na verdade, já é algo que já foi encontrado, então não é pesquisa. Toda pesquisa surge dessas necessidades que eu falei e que elas, inclusive, influenciam novas formas de ver e perceber as coisas. Então, o uso é importante. Outra questão são as apropriações, tá? As apropriações. Como você utiliza os autores, né? Eles são referenciados. Eu tenho encontrado muito trabalho em que as pessoas hoje em dia, com essa virtualidade das referências, né? Tudo está online e às vezes as pessoas lembram de copiar, mas não lembram de citar, de onde tiraram. E muitas vezes as pessoas só fazem uma bricolagem. Tenham muito cuidado com o método de bricolagem, bricolagem científica. Esse método de bricolagem, você copiar e colar sem citar o autor, é plágio, minha gente. Então não diga que é bricolagem se você quer trabalhar com essas várias cópias de autores. Você está trabalhando com plágio. A gente então tem que ter o cuidado ético, né? Um cuidado político também com a nossa área, porque quando a gente faz um tipo de coisa como essa, a gente se desfaz da área, a gente meio que fala mal de si da nossa área. E também um cuidado estético, porque não fica interessante esteticamente para a fruição, né? Para a fruição do trabalho de quem lê e de quem faz. Então, vamos ter cuidado com as apropriações. Apesar de ser bem interessante, a gente tem que citar. Outra questão é a propriedade. Então, com que propriedade você vai falar nisso? Então, você vai falar nisso que você vai pesquisar com propriedade sua? Quem lhe instigou ou que lhe instigou a pesquisar isso? Então, isso entra a propriedade muito na justificativa e a propriedade vai também nas considerações finais, porque propriedade tem a ver com essa apropriação que vai gerar um significado no momento em que o pesquisador, a pesquisadora, se identifica com o seu objeto de pesquisa. Daí adiante, nós temos o problema, né? Nós falamos dos conceitos, agora o problema. O problema, ele tem uma questão chave, né? Algo que eu sempre digo, que é importante sublinhar, questão chave do problema. Essa questão chave, ele tem verbos de ação, então há verbos importantes para as questões chave de uma pergunta, de um problema de pesquisa. E ele não é um problema que já diz que é possível. Então, essa palavra possibilidade, tenham muito cuidado, eu tenho até receio de usar em uma pesquisa. Porque possibilidade, tudo é possível. Se você vai investigar se aquilo é possível em seu trabalho, já está dizendo que é possível sim, porque tudo é possível numa pesquisa em artes visuais de ser encontrado. Então, não usem, tentem não usar essa palavra possibilidade. Outra observação sobre a questão chave é que nossa área tem utilizado nos últimos anos algumas palavras que são muito de moda e também eu acredito dos achados e da importância de falar da nossa área como área de conhecimento. Então vamos dar um exemplo. Polissêmico. A palavra polissêmico, que é esse múltiplos sentidos no processo de investigação, de criação e de poética. Tá? A palavra polissêmica. Você vai trabalhar com uma palavra dessa como numa questão-chave, num problema de pesquisa, tentem não usar, porque geralmente o polissêmico já é essa múltipla possibilidade, já está dando a resposta. Outra palavra, potência. Eu até brinco, potência é potencial sim para pesquisa em artes visuais, é uma palavra importante sim, mas num problema de pesquisa, a potência possível, né, é meio que uma redundância, porque a gente já sabe da importância da potência, da potencialização, da questão de como nossa área vai fazer e refazer outras questões do olhar, vai mostrar, então vai denunciar, inclusive, às vezes, coisas que são silenciadas e apagadas, mas potência é uma palavra muito boa para se usar, mais para as considerações finais e não para um problema de pesquisa. Então, retirem quando vocês forem pesquisar essa palavra potência da pergunta,
não é uma palavra interessante, porque já diz também um pouco do que você vai encontrar, porque a potência a gente já sabe, quem orienta e quem tem leitura de textos na área de metodologia sabe que essa palavra potência ela vai mais para o final da pesquisa. Outra questão, hipótese, olha que coisa complicada. Professora, então eu tenho que ter primeiro a hipótese, depois o problema, claro. Então, se você tem um problema, tem uma hipótese, vamos dizer, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um problema. Como as artes visuais dão acesso a outras plataformas do olhar na pandemia? Então, isso é um problema. Qual é a hipótese? As artes visuais dão acesso a um olhar diferenciado na pandemia, por meio de processos criadores em que o público se interage com a obra de maneira virtual. Isso seria a minha hipótese. Então, a hipótese serve para ser testada. Ela não é a resposta. Então, você vai testar aquilo que você hipotético, né, pensou e que vai ser o seu problema. Então, muita gente mistura hipótese com problema. E muita gente não sabe nem o que é hipótese. Atualmente eu tenho visto tanta coisa. Então, hipótese é um teste. Você suspeita, desconfia que é aquilo, mas não sabe. Então, o problema ele vai suscitar essa suspeita, mas ele não é já a resposta. Tenham cuidado. Então, a importância, sim, desse processo de experimentar. Você, quando está construindo um problema de pesquisa, você tem que experimentar vários verbos, várias possibilidades. É importante aprofundar, né, naquele tema, um tema que lhe chama a atenção, que lhe pescou assim, a vontade de pesquisar. E a questão da experiência. Então, quanto mais experiência você tem com aquilo, experiência de vida, experiência de processo criativo, experiência no nosso caso também, de processo de ensino-aprendizado, né? Tudo isso vai lhe possibilitar dar uma construção mais solidificada no teu trabalho. Então, as grafias do percurso, outra questão. Grafias do percurso são formas de escrita, não só do texto, mas do que você vai utilizar como imagens, que eu vou falar das imagens adiante. Então, é importante verificar os sentidos e as plataformas do problema. Então, se esse problema tem sentido, ele tem sentido em que contexto? Que local é esse que você está para falar daquilo? Então, como esse problema está sendo constituído desse contexto que você fala? Contexto que é histórico, é social, né? E tem um espaço geográfico. Então, sem o problema, não há estrutura para escrita. Se você não tem um problema visível, se uma pessoa lê o seu texto escrito e o texto visual também, se a pessoa lê o que você está pesquisando, né, a sua investigação, e não acha problema, então o seu trabalho precisa ser reformulado ou precisa estar mais evidente, porque muitos trabalhos, eles acabam tendo uma escrita labiríntica, né? Eu vou falar de escrita adiante. E isso acaba que você encontra, às vezes você toma um susto e encontra um minotauro. Então, assim, tentem não deixar minotauros na pesquisa, porque é por isso que a gente, às vezes, menos é mais, não pesquisa mais enxuta, né? Sem muitas coisas assim acumuladas, ela é mais fluida, ela tem movimento. Uma pesquisa que está parada, que já está solidificada, já sabe o que vai ser achado. Então, não é interessante para a nossa área esse tipo de construção. Adiante. Aqui. Então, depois do problema, vamos falar da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é uma das coisas que a gente geralmente faz no começo, mas dependendo do problema, como eu falei antes, ela pode ser depois. Ou pode ser concomitante, que também é muito interessante. Então, a pesquisa bibliográfica, ela pode ser de artigo, é todo documento, todo material escrito, seja virtual ou não, concreto no caso, né? Artigos, documentos, então documentos, livros, artigos, normativas, leis, cartas, há pesquisas de cartas.
Professora, cartas, minhas cartas, cartas que eu fiz, pode ser dependendo do teu trabalho, pode ser cartas de outras pessoas, né? Por exemplo, pesquisa que trabalha com cartas de trocas entre artistas. O seu trabalho pode ser você mandando cartas para outros artistas, pode ser você voltando essa coisa da escrita manual, né, que é uma coisa que está se perdendo um pouco, você mandando para o seu eu futuro, né, o seu eu no futuro, o seu eu do passado, pode, dependendo da construção dessa escrita, que a gente tem que ter muito cuidado com o trabalho dessa carta como documento e de que tipo de carta é, tem que estar muito justificado. Então, os livros, que é o mais utilizado, artigos, documentos, eu não coloquei aí, mas anais de congressos, né, esses espaços que estão também muito virtualizados. Então, tudo isso pode ser a pesquisa bibliográfica. Adiante. Daí a pesquisa de campo, ela pode ser nossa área poética, então ela trabalha com a construção poética, eu artista, eu tenho uma poética. Então ela pode ser meu trabalho, eu estou falando aqui como um artista do meu trabalho poético, pode. Professora, por exemplo, eu estou aqui com a camisa, né, muito conhecida, o Chateau Noir, né, de Paris. Então, esse meu trabalho aqui, se eu vou tirar uma foto eu com a camiseta, ele tem uma poética? Depende como você vai explicar isso. Então, é uma poética, eu, artista, estou explicando esse meu olhar sobre um objeto artístico. Nesse caso, é um objeto artístico. E aí a poética é justificada pelo artista. Professora, e dentro da poética tem um processo criativo ou o processo criativo é uma poética? Olha uma pergunta aqui, é pegadinha. Poética não é experiência. Poética é uma justificativa estética do artista. O processo criativo é a experimentação. Professor, e qual a diferença, meu Deus, entre experiência e experimentação? A experiência é tudo que foi realizado. A experimentação é a apropriação de materiais que o artista faz, né, materiais e formas, seja formas concretas, seja formas virtuais, do trabalho dele. Então, a experimentação é diferente de experiência, não são as mesmas coisas. Professor, e a mediação na pesquisa de campo? A mediação é a mediação, no nosso caso de ensino de artes visuais, pode ser de professor para aluno, professora para aluno, estudante. Pode ser a mediação também da obra que é produzida. Então, por exemplo, um portfólio artístico educativo, que é um termo que a gente usa aqui no projeto. Portfólio artístico educativo. A portfólio artístico educativo, ele gera a mediação, né? Ele tem essa função de gerar a mediação. Então, ele é um material que pode ser visualizado, no caso a gente propõe virtual, então ele tá lá, aquele material, ele busca o encontro do olhar e a partir daí ele promove essa mediação, né? Com algumas questões que envolvem a didática. A didática pressupõe, sim, um trabalho no campo da educação, da arte na educação. Então, essa educação do olhar, que está na pesquisa do campo, toda pesquisa em artes visuais tem uma educação do olhar, tem uma forma de perceber e ver aquilo que é apresentado. Então, mesmo que diga, eu não estou trabalhando com a área de ensino de artes visuais, ok, tua pesquisa é em teoria da arte, em história da arte, em poéticas ou processo criativo em arte, é um fazer artístico, mas tudo que a gente trabalha em artes visuais pressupõe uma forma de perceber o mundo e interpretar o mundo. Então, ela pressupõe sim que haja uma leitura e uma interpretação do que é lido. Outra questão. Na pesquisa de campo, quando você está fazendo, né, uma investigação, você tem que sempre pensar que os dados geram um processo de reflexão seu e de quem vai ler teu trabalho. Então, você tem sempre que quando está numa escrita investigativa, tá pensando, eu estou escrevendo para quem? É só para mim? Não, eu estou escrevendo para o outro. Então, a investigação também é como uma obra ou um objeto artístico. Por quê? Porque se pensa que aquilo
tem uma relação com outra pessoa que vá ler. A gente espera, quando a gente faz uma investigação, que ela seja lida, seja referenciada, se torne uma proposta para investigações futuras, né? Até uma humildade nossa, entender também os desafios, as coisas que nós não conseguimos encontrar, porque a gente nunca encontra tudo que a gente se questiona numa pesquisa. Uma pesquisa que já tem tudo encontrado na pesquisa de campo é uma mentira. A não ser que seu trabalho seja uma mentira bem contada, não é interessante que ele tenha já tudo encontrado na pesquisa de campo. Dificilmente uma pesquisa em artes visuais vai encontrar todas as respostas na pesquisa de campo. Então, quando tem aquilo muito justificado, muito enquadrado, desconfia-se. Desconfia-se. Então, voltando aqui, a escrita, né? A gente falou da pesquisa de campo, aqui é a escrita. A escrita, então, a escrita é uma coisa que eu tenho um cuidado quando eu vou avaliar um trabalho. Deixa eu virar aqui a câmera, que tá ficando o sol muito forte aqui do meu lado. Deixa eu ver. Então, o que eu tenho que ter um cuidado é que quando a gente faz a escrita de um texto investigativo, você pode fazer algumas modalidades de escrita como autor do texto. Você pode fazer uma escrita sobre a experiência. Então, essa experiência já foi realizada, certo? Pode fazer uma escrita na experiência. Então, você está no processo da experiência, que pode ser um processo de uma experiência artística no ensino, ou de uma experiência artística poética, que possa vir a trabalhar com a realidade do ensino. Mas esse trabalho está ocorrendo. Então, pode ser uma escrita que começa a partir da pesquisa, inclusive teórica. Você vai estudar sobre algumas questões da história da arte oficial versus a história não oficial da arte. E aí quando você está estudando, você está escrevendo e está pensando sobre esses autores, está conversando. A escrita é uma conversa. Então, como a escrita é pobre num trabalho? Quando ela não tem uma conversa. A escrita é pobre quando ela não conversa nem com quem está lendo, quem vai ler teu trabalho, ou quando ela é extremamente verborrágica. Verborrágica no sentido de usar termos que seja de difícil compreensão e que se torne algo muito erudito. Então, fora da realidade, que é uma realidade que nós de artes visuais não devemos ficar distante, que é a realidade das pessoas, da população, de todos, e não só de uma elite cultural que pensa a arte desse jeito. Então, a gente tem que estar próximo e apropriando-se dessas questões. A escrita também pode ser observante, então você pode estar lá escrevendo, mas você está falando como observador de algo que você está vendo. Então, pode ser um trabalho que envolva seres humanos, aí já é outra questão que tem que ser referenciado. Então, pode ser um trabalho que tem entrevista, né, que você vai falar, né, você está observando. Você está falando não de si, mas também você pode estar observando outras coisas. Na área de artes visuais pode ser uma escrita observante de imagens, de processos de outros artistas enquanto eles estão criando. Pode ser trabalhos já prontos, pode ser de imagens que você vê no cotidiano, né, que a gente vai falar dessas classificações mais adiante. Então, ela é observante. Professora, e quando eu falo do meu processo, da minha construção, então a tua escrita é de si. Então, você vai usar a forma de divulgar essa sua investigação a partir de si para o mundo, para os outros. Há um desafio grande nessa construção de autoria, porque a autoria tem também as coautorias, né, que são as pessoas que vocês vão ter contato, os autores, os outros pesquisadores. Então, professora, só tem eu que inventei esse tema. Gente, não existe mais isso. É inédito, assim, é muito difícil, inclusive até em doutorado. Você tem um tema inédito, você tem coisas que você relaciona com outras coisas. Então, assim,
ter um tema completamente inédito não existe. Então você nunca parte do nada, você parte de outras leituras, o teu trabalho é sempre fruto de outros. Então o seu trabalho, a sua escrita é de vários, não só sua. Então o desafio maior é trabalhar essa questão do ego na escrita, de forma que o ego do artista, mesmo num caso da gente de ensino de artes visuais, nós temos um artista que envolve o processo criador nosso e dos estudantes, então esse ego não interfira na forma com a qual você está falando do trabalho, seja um trabalho seu ou de outras pessoas. Então, esses são os desafios. Aí tem as vozes do texto, que a escrita pressupõe voz. Então, a sua voz e a voz dos outros e a voz de quem vai ler. Porque quem vai ler também vai construir um significado. Então, tem a escrita de primeira pessoa do eu escrevo. Tem a escrita do tu, eu vou falar para ti. Então, eu estou falando para ti. Então, eu posso começar em primeira e já evoluir para falar tu, que percebe-se. E o constata-se, compreende-se, interpreta-se. Na tua escrita vai ter muito se, interpreta-se, pressupõe-se, consolida-se. Então, isso vai para tu. Existe a de terceira, ele, ela, elas, eles. Então, terceira pessoa, seja no plural, no singular, né? Então, essa geralmente, quando algum autor, autora, quer colocar uma humildade na escrita, escreve em terceira pessoa. Mas depende, tem horas que o problema não cabe uma terceira pessoa. Então, por isso que o problema é assim, como diz em Portugal, fulcral o problema, ter bem construído, do que você ter uma escrita bonitinha, mas aquilo não se identifica com tua questão, né? Tua questão-chave. Então, as dificuldades são intermitências. Então, você começa a pesquisar aquilo. De repente, acha outra coisa. Aí muda. O texto vai falar de outra coisa. Aí a pessoa se perde. Quem tá lendo fica, como assim a pessoa tá falando disso e mudou? Então, assim, intermitência, você segura no teu objeto e vai até o fim. Ou então, muda o objeto de pesquisa. E a gente sempre diz que na graduação é uma pesquisa mais simples. No mestrado é uma relação entre outras questões que vai tornando mais complexo. E no doutorado é uma pesquisa bem mais ampla. Então, a dificuldade da graduação é diferente da dificuldade de encontrar caminhos do doutorado, totalmente diferente. Então, também, às vezes, na graduação, as pessoas querem, a gente investigando em artes visuais, dominar o mundo, né? Igual o cérebro. Então, eu vou dominar, vou falar de tudo e mais um pouco, e não tem como, porque o tempo de pesquisa é diferente e a maturidade científica é diferente na graduação para pós. Então, essas intermitências, tenham muito cuidado com isso aí, não é desejável. Interferência é tipo assim, você tá lá escrevendo a tua escrita e de repente, puf, pousa, igual um ET, uma nave espacial, assim, puf, pousa na tua escrita, que vai falar de coisas que você fica assim, como, meu Deus, que essa pessoa botou isso? Que, rapaz, como que isso tem relação com o que tá falando? E não tem Cristo Santo que consiga fazer uma relação com essa coisa que pousou, né? Porque eu digo que é alienígena, que pousa na escrita. Você fica, meu Deus, como que isso não tem justificativa? E muitas vezes nas escritas, você tá falando lá super lindamente e tal, bota uma citação do tamanho de uma página. Blá, a citação às vezes não tem nada a ver, às vezes tem. Mesmo assim, aquela citação enorme, daqui a pouco a pessoa muda, não continua o pensamento da citação para dar uma respirada, porque aquela citação enorme, você respira. E depois a pessoa que está lendo vai ler a partir da citação e relacionar. A pessoa já pula para outra ideia e não sei o que, não sei o que. Então, assim, interferência no texto é tirar o movimento fluido que ele deve ter. Um texto não pode ser parado, mas também não pode ser aquela coisa assim, a pessoa tá lendo e de repente toma um susto. Ah, como assim? Foi que isso aconteceu? Não sei. Ou então tá lendo e de repente, quê? Não sei. Não pode estar falando disso. Como que está... Então, assim, tenha um cuidado. Também isso tem a ver com o autor. Você está usando um autor, aí pega outro que é de outra linha e não tem nada a ver com o teu problema de pesquisa, mas você acha bonitinho, porque tá na moda, né, aquele autor. Então, você usa assim.
Se não tem a ver com o teu problema, não use autores. Autores demais, às vezes, fazem uma porcaria no teu trabalho, viram um samba de crioulo doido, né? Como dizia um professor, meu professor Gilberto Machado, falar, samba de crioulo doido. Samba de crioulo doido é aquela coisa que tem é quase uma bricolagem de autores, assim. Então, os mais tops da galáxia que estão citando, eu vou citar todos. Vou citar todos, preciso citar todos. Não faça isso. Não faça isso, que é um erro péssimo. É péssimo. Então, assim, os rasgos não estratégicos. Como assim, professor? Eu vou rasgar meu trabalho? Não. Você tá lá escrevendo, e aí você faz um corte, assim, você rasga aqui, você vai, pula. Você tá no passado, vai pro futuro, né, da pesquisa, tá no presente, volta pro passado. Então, você tá lá num tipo de linha de escrita, de pensamento, e volta. Então, se aquilo não está como dentro da tua proposta metodológica, da metodologia, se aquilo não está bem justificada, por que você deu esse pulo? A pessoa que está lendo vai pensar, meu Deus, como assim? Teve esse rasgou aqui, sai um pedaço. É igual aquelas camisas que você vai e faz uns cortes, né? Para fazer um design mais contemporâneo, você começa a cortar as camisas, começa a cortar, daqui a pouco a camisa só tem uma alçazinha fina e qualquer intempérie cai tudo. Então, você tem que saber cortar, como cortar, onde cortar, por que você está cortando a tua escrita dessa forma, para você não se cortar como pesquisador ou pesquisadora, certo? Então é isso. Adiante. Estamos já terminando. Então, essa questão da pesquisa, né, a pesquisa em artes visuais, que é a nossa área, tem essas que eu já citei algumas, armadilhas e perigos. Armadilhas, quais são? Muitas. Não só as do ego, mas há muitas armadilhas no sentido de você está seguindo a linha do teu trabalho que é mais tradicional, da escrita e do teu problema. E, de repente, você quer seguir uma linha moderna. No meio da pesquisa mudou. Agora eu vou ser mais moderno, meu olhar, vou trabalhar com o pessoal estruturalista, né? O pessoal lá da linha dos autores estruturalistas. Tá. E aí, lá no final, você quer virar pós-estruturalista ou pós-moderno e muda os autores todos. Minha gente, não façam isso. Isso é uma armadilha. Eu sei que é muito bonitinho começar citando assim, uma visão mais tradicional, depois faz uma evolução, como se fosse uma narrativa, seu trabalho de pesquisa fosse uma narrativa cronológica, né? Uma narrativa cronológica do pensar, né, autoral, pensar investigativo. Não façam isso. Se não tem a ver com o teu problema, tira, corta, faz um corte necessário, vai doer menos, dói menos, mas é uma dor necessária. Então, os perigos do processo investigativo, quais são? Armadilha, eu já falei. Perigos. Perigo é de tu fazer um trabalho em que simplesmente você tenha terminado, vamos dizer que a banca, um TCC, ou um artigo para uma revista, ou seja, uma banca de qualificação, de mestrado, doutorado, terminou o teu trabalho, ninguém vai ler, minha gente. Por quê? Porque teu trabalho, você se arriscou demais e aí falou de uma coisa já falada, que aí eu falei sobre a originalidade, que já outras pessoas falaram, você nem citou essas pessoas que falaram antes de você. E um outro perigo é de você submergir no trabalho. Já viram isso? Muita gente que está pesquisando começa a ficar estresse, desesperado, começa a se coçar, a ter dor de cabeça, a ter vários problemas mentais e que envolvem a saúde física também, física e psíquica. Então, estes perigos têm a ver com o fato da importância que você dá à sua pesquisa versus sua vida pessoal. Então, a gente tem que ter cuidado de si e cuidado com o nosso problema de pesquisa, nosso processo investigativo, ao mesmo tempo que toda pesquisa, vamos dizer, se for um artigo, você pode fazer um artigo sozinho, ok. Mas você só consegue fazer um artigo sozinho depois que terminar pelo menos uma graduação. Dificilmente as pessoas na graduação conseguem terminar um artigo sozinho que tenha uma coerência, que consiga ir publicar numa revista com qualis bom. Então, geralmente você tem um professor que vai lhe orientar, um professor ou professora que vai lhe orientar
na escrita, né, nesses primeiros passos, e também quando for numa qualificação, né, no mestrado, ou no trabalho de mestrado ou de doutorado, independente se for só o trabalho final, ou o processo, ou então se for um trabalho que vá para um congresso ou para uma revista. Então, esses perigos, eles são enfrentados, e muitos são, como é que eu posso dizer, estão assim entre cortinas, né? Os perigos estão na cortina, que há uma fumaça que neblina, assim, que nubla o que ocorre no âmbito acadêmico quando a pessoa começa a investigar. Na nossa área de artes visuais, como a gente tem questões que muitas vezes envolvem a subjetividade, a intersubjetividade, não é só a sua subjetividade, a subjetividade de si com o contexto, com o outro, e também com essas questões que envolvem, né, o processo artístico, processo criativo e o processo artístico educativo, no caso do ensino das artes visuais. Então, tenham muito cuidado com isso, com todas as questões que eu falei. E a gente tem que evitar, né, se deixar envolver por uma lógica também de mercado. É um último perigo que eu digo que vocês têm que evitar. Por exemplo, a lógica de mercado, ela vai determinar questões que envolvem o desejo das grandes corporações sobre quais os meandros e rumos que as artes visuais vão para o futuro e para a atualidade. E geralmente a lógica de mercado, a lógica das corporações envolve uma relação entre artes visuais e consumo. Então tenha cuidado com esses perigos, porque você pode estar atendendo a lógica no seu problema de pesquisa e no seu processo, que não é a lógica coerente com você como futuro profissional ou como profissional já das artes visuais. Então tenha cuidado com essas lógicas que interferem também na escrita, né? Nessa pesquisa como um todo também. E a potência do trabalho, que é a coisa que eu falei antes da potência. Todo trabalho de pesquisa em artes visuais tem uma potência. Então essa potência ela tem que estar evidente, sim, mas essa palavra é muito interessante utilizar mais ao final. Então, qual é a potência do seu trabalho lá para o final das reflexões? Como ele vai mostrar uma questão diferenciada no contexto com quem você investigou e no público-alvo, professora? Mas meu trabalho não tem um público-alvo, porque o público-alvo seria se fosse escola, educação não formal, né, ONGs, ateliês e tal. Então, meu trabalho é sobre meu trabalho artístico e fala sobre o processo dele de construção, de tantos anos, ou sei lá, um período lá que eu achei importante, uma técnica, uma linguagem artística, ou várias linguagens artísticas, né? Ou, linguagem no sentido de ser artes visuais, não. Linguagens são relacionadas às técnicas, ou seja, pintura, desenho tridimensional, videoarte, fotografia e etc, gravura. Então, as linguagens é uma coisa. Artes visuais é expressão. Expressão que exige uma experiência, exige a construção de um processo criador. Pintura é linguagem, desenho é linguagem e todas as outras, porque exigem um ato comunicador por meio de apropriação de materiais e meios num processo que também é poético. Então, é diferente isso, tenham muito cuidado com o uso desses termos. Então, a potência tem que estar assim, ó, no seu trabalho tem que ter, você tem que ter noção de como aquilo vai disponibilizar para quem lê e pensando também nas possibilidades de outras pessoas, a partir do seu trabalho, fazerem conexões, pontes. Então, tem que pensar nessa articulação. Então, a gente também tem que entender que nas artes visuais, a pesquisa ela é qualitativa, maior parte das vezes, mas ela pode ser também quantitativa. Como assim, professora? Você pode investigar no IBICT, que é no site, vai lá em IBICT, IBICT, e você pode investigar também nos anais da ANPAP, né, Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, nos anais do CONFAEB, Federação de Arte Educadores do Brasil, FAEB, né, anais do Congresso da FAEB você procura, e você pode quantificar, fazer tabelas gráficas de quantos trabalhos tratam do tema tal. Isso vai ser um artigo. No TCC eu já não acho tanto, mas pode ser um artigo, que é uma pesquisa exploratória
com referência a artigos, ou documentos, ou dissertações, ou TCCs, ou teses, etc. Então, é exploratório, você está explorando o que tem sobre aquele tema. Então, é sempre bom, numa pesquisa, você começar a explorar o que foi feito. Por isso que a gente sempre recomenda começar com a pesquisa bibliográfica, porque é interessante a gente saber o que fizeram daquilo dali. Às vezes, professora, mas eu já tenho um trabalho pronto. Eu digo, sim, você tem um trabalho pronto, mas você só pode falar a partir daquilo quando você souber quem é que falou daquilo, ou que tem alguma ligação com o tema que você está trabalhando, né? E aí envolve a humildade científica, que é importante. Então, quantitativa. Professora, e quantitativa? Professor, isso aí é metodologia que a senhora está falando? Qualitativa, quantitativa, quantitativa? Não. São abordagens de pesquisa. Então, uma coisa é o método que eu falei para vocês, que o método envolve as técnicas. Então, o método pode ser entrevistas, pode ser diário de bordo, pode ser várias coisas, né? Método. Método envolve os instrumentos. Metodologia é o guarda-chuva que vai lhe ajudar a escrever e a pensar aquilo. E abordagem é aquilo ali vai envolver dados de que tipo? Então, qualitativo é dados que tem a ver com qualidade, são questões que envolvem mais subjetivamente. Quantitativo é quantidade, tem a ver com gráficos, tabelas. Quantas? Sempre tem uma pergunta de quantos aquilo ocorreu. Quantas vezes? Professor, em artes visuais tem quali quantitativa? Tem. A pessoa tem uma preocupação em quantificar aquilo, em dizer quantos encontrados, por que foram encontrados aquele problema, mas também ela busca uma escrita que qualifique subjetivamente aquele problema. Então, ela pode ser as duas coisas. E, para finalizar essa questão de pesquisa, a pesquisa ela pode ser baseada em e baseada sobre. Então, essa pesquisa baseada em é baseada durante o processo ou tem a ver com a experiência, o processo de experienciar, né? Ela está envolvida na experiência e essa experiência entre diversas experimentações, tá ok? Ou só em uma experimentação de uma coisa com várias questões. Então, ela é durante, pesquisa baseada em, ela tem a ver com o durante, com a ideia de processo. E a pesquisa baseada sobre, então ela geralmente olha sobre algo que já foi feito. Então a pesquisa baseada sobre, ela é muito utilizada em artes visuais, nas teorias e na história crítica de arte. E a baseada sobre também pode ser utilizada na área de poéticas, né? Quando fala dos processos criativos de artistas relacionados com o seu, por exemplo, pode. Então, ela pode ser, professora, ela pode ser as duas coisas, ela pode ser baseada em e baseada sobre. Pode, mas eu acho que tem que ter muito fôlego para conseguir fazer as duas. Então, geralmente, seu problema escolhe ou um ou outro, certo? Se ela for quali quantitativa, tem como você trabalhar as duas. Agora sim, você tem que ter uma metodologia muito coerente para conseguir escrever com essas duas pesquisas, esses dois viés, baseada em e baseada sobre. Então, geralmente, eu recomendo para os alunos, os estudantes que estão começando um processo investigativo, de escolher se você vai basear em uma experimentação ou várias durante a experiência, ou se você vai, seu problema vai focar em algo que já foi feito, em imagens já vistas, em teorias já discutidas e etc. E é baseada sobre, né? Então vamos pense nisso. E chegando já na nossa área, né, para dar um acerto final, né, a pesquisa e ensino de artes visuais. Então, essa pesquisa, ela tem especificidades, não é simples. Por quê? Porque toda pesquisa em ensino de artes visuais, ela tem uma preocupação com essa relação entre a arte e a educação, ou artístico-educativo. Tudo que está dentro de uma pesquisa como essa é voltado para a relação também de mediar entre o processo de criador, seja do investigador, da investigadora, seja de outras pessoas artistas que fizeram ou fazem um trabalho que tem a ver com aquele problema. Então, ela tem a ideia de mediação sempre, né? De mediação, seja uma mediação que vai pensar a questão mais formal, né? Ou seja, uma questão não formal.
Então, essa questão que eu falei no início sobre ética, estética e poética, né? E também envolve uma política, essa atenção que eu coloquei aí no slide tem a ver com que estética você referencia. Então, é uma estética que envolve uma noção mais tradicional, mais moderna, mais pós-moderna ou contemporânea. É uma estética que tem a ver com o seu olhar, ou com o seu olhar a partir do outro, ou do outro a partir de você. É uma estética que se referencia o contexto, é uma estética que se preocupa com a interculturalidade, é uma estética que relaciona artistas e obras, é uma estética que está só preocupada com a publicidade e propaganda das imagens, é uma estética inclusiva ou uma estética da exclusão? Então, se perguntem sempre isso quando estão fazendo uma investigação, né? Estão durante um processo investigativo em artes visuais, principalmente o ensino das artes visuais. Porque toda pesquisa em ensino de artes visuais, ela tem sim, né, um olhar não só a partir de si, do seu umbigo, né? Não é o seu umbigo só, mas o outro também. Então, essa questão da poética, não é uma poética individual, uma poética que pode sim vir do individual, mas tem sempre que ter um feedback para o coletivo. E a ética que tem a ver com essa coisa tanto da apropriação que eu falei, das citações, né, da questão de ter cuidado com o plágio, mas é uma ética também que envolve uma didática numa pesquisa. Como assim, professora, a senhora vai falar de algo que vai ser ensinado, tudo que pesquisa em ensino de artes visuais deve virar didática? Não, não. A didática eu falo no sentido de saber planejar, né? A didática numa pesquisa em ensino de artes visuais, saber planejar o teu processo investigador, pensando também a pesquisa como uma sala de aula. Então, uma sala de aula, uma aula em si, ela tem um começo, uma espera do que vai ocorrer no meio e um fim. Então, essa ética é de entender que tua pesquisa não vai ficar sempre assim rodando, né? Quando tem texto que você lê que parece que tá rodando. Eu falei de escrita labiríntica, mas também tem as escritas assim, como é que eu posso dizer? Psicodélicas, né? Que parecem que vêm aleatoriamente as coisas e você fica assim, como assim, meu rapaz? Como assim? Isso aqui chegou aqui e a pessoa já aterrissou a nave, até foi embora e a nave ficou lá. Então, assim, essa ética tem a ver também com uma relação que você está se construindo como profissional da área. Então, professora, então uma pessoa que termina a graduação, a pós-graduação, já é um profissional, já tem uma legitimidade de área, já tem uma autoridade. Muita calma nessa hora, porque legitimidade é diferente de autoridade, certo? O que lhe dá autoridade são os títulos. Ou o que lhe dá legitimidade são os títulos. Pensem aí. A autoridade geralmente dá uma ideia de algo que pressupõe uma hierarquia, percebam? Então, quando você chama alguém de professor ou professora, há uma autoridade nessa fala. Quando você chama professor doutor, há um outro tipo de autoridade, professora doutora, tal. Mas a legitimidade envolve a vez e a voz. Então, às vezes, essa construção da escrita e do processo investigativo não tem legitimidade, tem muita autoridade, mas não tem legitimidade, porque a legitimidade não é eu que dou para mim mesma, a legitimidade é o outro que me dá e que me referencia. Então, é importante você dar legitimidade no seu trabalho, isso envolve uma humildade a outras pessoas que tenham pesquisado aquilo. E aí sim você também vai ter legitimidade porque você fez a referência e que também outras pessoas poderão lhe citar e lhe atribuir, né, uma referência, você como referência também, não é só você. Então, essas relações que a envolve ali no outro item, relações de ensino-aprendizagem, processos criativos, contextos, tudo isso a gente falou. Não, são relações na escrita e nessa pesquisa em ensino de artes visuais. Então, tenham cuidado também o tempo, espaço. Vocês estão falando de que período? Agora, passado, futuro? Então, o tempo e espaço estão dentro da escrita. É como na literatura, nas artes visuais, na pesquisa em ensino de artes visuais, o tempo e o espaço estão lá. Então, você não tá falando em cima de uma nuvem, né? Você não tá assim, flutuando no universo. Você tá aqui, agora, falando do quê? Do passado, presente, futuro? Que tempo é esse que você tá?
E assim, a questão do espaço, não só o espaço local, mas o espaço geográfico. Como é que seu espaço geográfico se relaciona com outros espaços geográficos que podem estar na sua pesquisa? E a questão aí das imagens, que aí essa daí merece dar uma pausa. Imagens. Tem vários tipos de representações visuais numa pesquisa em ensino de artes visuais. Professora, como assim? Você pode trabalhar com imagens que são visualidades. Eu trabalhei com visualidades na minha tese, mas as visualidades eu não construí elas como visualidades. Eu construí como textos visuais que contam um olhar que o texto escrito não consegue contar. Então, esses textos visuais, na minha escrita da tese, viraram narrativas visuais. Então, visualidades é toda e qualquer imagem que está no âmbito impresso ou no âmbito virtual. Professora, a obra de arte é uma visualidade? Não. Ela se torna visualidade quando ela sai do espaço expositivo e vai para um livro, e vai para um slide, e vai para um... Então, assim, como tem aqui, ó, nessa imagem, tem aqui do lado uma visualidade de obras de arte. Se você entra nesse espaço expositivo, presencialmente ou virtualmente, aquilo é obra de arte, aquelas imagens. Não são visualidades. Vocês vão fazer uma visita virtual no museu, são obras de arte. No momento que eu pego uma imagem como essa que eu tirei, um print screen, vamos dizer, e clico e tiro e uso num slide como esse, é o quê? Visualidade, não é obra de arte. Então, a obra de arte ocorre no espaço expositivo. Professor, a obra de arte também está na escola? Tá. A obra de arte está na escola também, quando tem um trabalho artístico lá e tal. Professora, a obra dos meus alunos são obras de arte? Depende. A gente passou dessa ideia de obra de arte ser só as obras que o mercado da arte diz que é arte, né? Passando desse período. Então, obra de arte é todo objeto que tem uma estética e que possibilite um olhar diferenciado, né? Que possibilite uma fruição, contextualização crítica e reflexiva daquilo com o momento, com o espaço. Então, obra de arte é isso. Não tem outra definição melhor contemporaneamente para uma perspectiva mais polissêmica, né, que a gente possa dizer. Então, assim, imagens de obra de arte são isso que eu falei. As narrativas visuais geralmente tem a ideia de textos visuais. Uma narrativa visual, ela conta, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, no slide. Essas duas mãos que estão assim, né, com coisa, é uma narrativa visual. Professora, é também uma visualidade? Só que ela, nessa relação que eu quis trazer para vocês, numa escrita, né, uma escrita visual, uma escrita virtual, que está digitado com letras e tal, uma grafia, ela é uma narrativa visual. Se a gente botar essas 1, 2, 3, 4 imagens juntas, se torna narrativas visuais, ou uma narrativa visual se eu for trabalhar as 4 juntas e fazer uma construção de texto com as 4 imagens. Então, cada uma dessas imagens é uma visualidade. Podem ser narrativas visuais dependendo de como eu vou trabalhar elas. E elas só se tornariam obras de arte se estivessem no espaço configurado para tal em que eu fosse adentrar nesse espaço, seja virtual ou presencial, e que fosse fruir, né, cada um desses trabalhos. Então, fruir é diferente de apreciar. Fruir é um olhar, a construção significativa. Apreciar é dizer, ai, que lindo, é que lindo. E a nossa área de artes visuais não é tudo, ai, que lindo. É muita coisa feita para incomodar, que tem coerência. É muita coisa feita para a gente acordar. É muita coisa feita para a gente pensar e refletir. Então, é isso, né, sobre a pesquisa em ensino de artes visuais. Vocês me mandem quaisquer dúvidas, né? Terminamos aqui sobre essas questões e até a nossa aula presencial, né? Tenham muito cuidado quando forem fazer pesquisa e a gente vai para a próxima aula
não presencial não, nossa próxima aula será síncrona, certo? E vão dando uma olhada nos textos, nós temos o primeiro texto, temos já um vídeo lá da professora Rita Ilvin, lá no nosso Moodle, e até mais, gente. Beijão. Tchau!